Seguindo aqui, outra atualização que eu quero trazer para o pessoal, deixa eu passar aqui, é sobre Axie Infinity. Eu acho que quem está acompanhando o case deve ter visto que, né, nas últimas semanas a gente viu uma valorização significativa de Axie Infinity, a gente viu 25% de valorização, a gente também viu uma valorização significativa no SLP, no token de utilidade da Axie Infinity. E por que tudo isso aconteceu? Basicamente, há 6 dias atrás, no dia 3 de fevereiro, foi lançado um ajuste econômico dentro da Axie Infinity. Então, o que estava acontecendo na Axie Infinity? Ela estava sofrendo um grande problema, que era um desequilíbrio entre a dinâmica de burn e mint do token SLP. Quem não conhece o token SLP, esse é o token que normalmente a pessoa que está fazendo a parte de play to earn recebe quando está jogando. Então eu estou jogando ali, estou ganhando meus campeonatos, eu vou receber um prêmio, que prêmio que vai ser? Vai ser um prêmio em SLP. Beleza. Qual que é o problema disso? É que a gente precisa gerar usabilidade para SLP, para isso gerar valor, para isso gerar resultado. O que aconteceu foi que o SLP ele não estava tendo uma utilidade tão grande. Por quê? Porque as pessoas não queriam mais bridar Axes, não estavam querendo utilizar tanto aquilo. Então, a gente chegou no momento que a gente expandiu tanto o número de usuários de Axie Infinity que a gente estava gerando 4 vezes mais SLP do que queimando. Isso, naturalmente, gerou inflação no token e a gente viu uma depreciação significativa do token adicional a tudo isso. E aí, basicamente, isso foi um ponto bem negativo, né, para o projeto. Eu comentei bastante, eu fiz uma análise até há uma semana atrás, falando sobre a lógica do Axie Infinity, e, no caso, esse ponto, né, do SLP mostrou que o Play to Earn, na maioria das vezes, ele fala muito mais sobre o earn do que o play. Tipo, o earn do Play to Earn, o ganhar, ele é extremamente importante para manter a retenção do usuário, para manter as pessoas utilizando o usuário, utilizando o game. E aí a Axie Infinity ela tomou uma série de medidas para reduzir esse problema. Então ela eliminou, né, algumas recompensas do modo história que eles têm. Ela fez um ajuste, né, de emissão do modo player versus player. Ela buscou criar um cenário aqui mais competitivo, né? Então aqui basicamente tem toda essa dinâmica. E no futuro, o que ela quer fazer agora? Ela quer adicionar alguns pontos especiais, né, como skins para os Axie Infinities, como upgrade de partes do corpo, como emojis no game, entre outras coisas que vão ser utilizados para queimar token SLP. Então, basicamente, o que ela percebeu? Cara, eu preciso dar mais utilidade para o token que as pessoas recebem, porque aí esse token vai ter o processo de queima, esse token não vai passar por um processo de inflação. À medida que eu mantenho o preço do SLP estável, eu mantenho o rente dos meus jogadores, faz sentido eu bridar mais access, faz sentido eu movimentar o marketplace, e isso gera lucro, e esse lucro reflete no preço do token AXS. Ele perdeu valor, né, nos últimos 3 meses, então se a gente pegar da data dessa publicação aí, do dia 3 de fevereiro até antes, né, no dia 3 de dezembro de 21, a gente ia ver uma desvalorização de 64%, e agora, desde os anúncios dessas alterações aqui dentro da dinâmica do game, para resolver esse problema, a Axie Infinity viu uma valorização de 25%. E aí, qual que é o ponto adicional que eu trago aqui? É sobre o calendário de games da Axie Infinity. A Axie Infinity, ela tá fazendo um processo de profissionalização do seu game, construção de marca, e agora ela vai ter torneios globais de Axie Infinity para trazer ali mais jogadores, para atrair mais público. Então, eu acredito que essa dinâmica de torneios globais tende a impactar bastante o preço da Axie Infinity. A gente tem um roadmap muito interessante, né, com o lançamento ali de atualizações no rumo da Lunácia, etc. E acredito que a gente vai ver isso sendo refletido muito no segundo semestre do token. Não, é isso aí, perfeito, cara. O pessoal tava falando muito sobre Axie Infinity sendo scam, né? O SLP sendo scam e tudo mais. Acho que isso é uma discussão que sempre volta, né? Quando a gente começa a falar dos jogos. Eu acho que é muito válido. Você falou muito de incentivos para queima dos ativos, né? Do SLP em si. Só que esse incentivo para queima ele não faz tanto sentido se a gente não falar primeiro da inflação, né? Como são gerados
os SLPs, né? Porque acho que tão importante quanto a gente tira, né, de SLPs do mercado é o quanto são impressos dentro desse mundo, né, ali. Então, eu acho que para unir ali, completar realmente a nossa análise do que o SLP é e tudo mais, se isso faz sentido ou não, a gente precisa entender um pouquinho melhor ali também da política monetária de inflação mesmo ali, antes de falar também da Cayman. A gente consegue trocar uma ideia sobre isso, Orlando? Claro, claro. Eu separei esse artigo aqui, eu fiz esse artigo há cerca de uma semana, se eu não me engano. Depois eu vou precisar que vocês respondam isso aí. Na opinião de vocês, todos os games são pirâmides? Não, beleza, a gente se liga. Aqui, eu fiz ele em 18 de janeiro, esse artigo aqui, e basicamente ele é um artigo explicando exatamente a lógica do Axie Infinity, né? Então muita gente tem justamente esse questionamento. Cara, essa parada faz sentido? Essa parada é sustentável no longo prazo? Vamos entender exatamente como funciona a economia do Axie Infinity. Então aqui, pessoal, vou dar um resumo relativamente rápido. Naturalmente, se ficar alguma dúvida, depois vocês entrem em contato aí com a gente, time da Mercúrio, para a gente conseguir explicar da melhor forma possível. Tem live no canal, né, com alguns dos melhores jogadores de Axie Infinity do Brasil, explicando isso. Primeiro, vamos entender qual que é a ideia do Axie Infinity, né? Qual que é a missão do Axie Infinity. Nas palavras do próprio CEO, do próprio fundador do Axie Infinity, a ideia é fazer, né, que os jogadores tenham liberdade econômica se divertindo. Esse é o conceito de play to earn. Então, qual que é a ideia do Axie Infinity? Cara, eu vou pegar um conceito, que é o conceito de Web 3.0, e vou distribuir parte da minha receita para os elos que geram resultado dentro do meu ecossistema. Então, o fato de eu ter mais jogadores ativos movimentando gera uma dinâmica competitiva mais interessante, gera mais pessoas interessadas em jogar, gera todo um processo de crescimento da minha marca. Isso gera resultado, e esse resultado vai sendo distribuído entre os meus usuários. Então, essa é a lógica do Axie Infinity. Então, aqui, essa imagem aqui, ela mostra justamente a dinâmica econômica da Axie Infinity. Deixa eu ver se eu consigo dar até um zoomzinho melhor nela. Ela não está com a melhor qualidade do mundo, mas aqui dá para a gente raciocinar bem. Basicamente, a gente vai ter aqui, primeiro, a ponta do player. O que o player tem, né? Ele vai entrar no game através do token Ether, vai comprar os Axes para fazer parte da dinâmica, então ele pode comprar Axes, Land, etc. E aí, dentro do jogo, ele vai jogar esses jogos, né? Ele vai jogar essas batalhas. O que essas batalhas fazem? Elas são geradores de AXS e de SLP. Então, o AXS ela tem uma quantidade limite, né? E aí ele está hoje sendo distribuído para atrair mais gente. Então é como se fosse o Liquidity Mining, como a Compound fez, como a Aave fez, como praticamente qualquer outro projeto DeFi fez. E aqui o SLP é o que faz o processo do earn, né? Faz o processo do earn. Para que o SLP serve, né? Ele é uma moeda de economia circular. O que significa? Que ele está circulando sempre dentro do ecossistema da Axie Infinity. Então, ele tem um ciclo bem fechado da sua utilidade. Você vai pegar o SLP, você vai poder utilizar ele para bridar Axis, ou agora, né, com essas novas atualizações, você vai poder utilizar para melhorar Axis, para mandar emoji no jogo, para fazer lands, para usar itens, etc. Então, no final do dia, o que o SLP te dá de poder, de valor, né? Ele te dá usabilidade no jogo. Quanto mais SLP você tem, mais usabilidade você tem no dentro do jogo, mais Axis você pode gerar. Esses Axis, eles são necessários, por serem tokens não fungíveis, para outros jogadores que desejam jogar o jogo. Então, o que a Axie Infinity está fazendo? Beleza, cara, eu quero jogar o jogo, e eu não tenho Access, né? Eu quero entrar agora no jogo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso comprar Access. E aí, eles têm o Marketplace da Axie Infinity, que permite a troca de itens, de games, etc. Então, por exemplo, eu acredito que o Axie Infinity vai expandir o número de usuários, expandir o número de base, etc. As pessoas vão ter mais interesse, vão ficar mais imersas dentro do jogo, do SLP. Então, eu quero expandir a minha questão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou entrar nesse Marketplace e vou comprar. O resultado desse marketplace, para onde que ele vai? Ele vai voltar, né, a compra e venda para a tesouraria da Axie Infinity, e aí vai ser distribuída através de staking pelo token AXS, então quem for holder, e vai ficar na tesouraria para a Axie Infinity fazer campanhas. E aí a Axie Infinity vai começar ali a fazer suas campanhas de marca, etc. Esse é o modelo atual do Axie Infinity. Qual que é o grande ponto aqui, pessoal? É que a gente não pode pensar no Axie Infinity apenas como um jogo, mas a gente tem que pensar no Axie Infinity como uma marca, como uma franquia, igual o Pokémon.
À medida que o Axie Infinity expande, o que pode ser gerado aqui? Cara, você pode, por exemplo, gerar filmes sobre o Axie Infinity. Eu vou ter uma base super sólida de fãs, de pessoas que gostam, e eu vou gerar um filme sobre o Axie Infinity ou uma série como o Axie Infinity. Quer ver uma franquia que fez exatamente isso? O LoL. O LoL fez isso com Arcane, que tá lançado agora na Netflix. Eu não sei se alguém aí assistiu o Arcane da Netflix, é uma série super legal, que conta a história de origem de alguns dos personagens do LoL. Eu vou, por exemplo, gerar bonecos, vou gerar a parte, né, que as pessoas gostam, que os fãs gostam. Quem fez isso muito bem? Pokémon. Pokémon, cara, é uma franquia multimilionária. E basicamente tudo baseado inicialmente um jogo. Qual que é a diferença do Axie Infinity para o Pokémon? É que no Pokémon, 100% da receita do valor gerado no jogo estava sendo retido pelos criadores do Pokémon. Agora, no caso do Axie Infinity, ele distribui parte da receita para os usuários. Qual foi o resultado inicial desse processo de distribuição de parte da receita para os usuários que o Axie Infinity montou? Esse resultado inicial foi um resultado muito, muito positivo, que foi um resultado de atração. Então, o Axie Infinity, ele aumentou em 21.000% a sua base de usuários entre janeiro de 2020 e novembro de 2021. E hoje, ele é um dos modelos mais rentáveis de jogos free to play, né? Que você tem a abertura gratuita para pegar. Então, se você pega a receita gerada pelo Axie Infinity versus outros jogos consolidados, como, por exemplo, o LoL, como Fortnite, hoje o Axie Infinity é muito mais rentável. Qual que é a contrapartida? Cara, o Axie Infinity cresceu demais, isso gerou justamente esse efeito que a gente está comentando, né, do burn e do mint, o excesso de tokens SLP, o SLP desvalorizou, começou a fazer menos sentido para as pessoas que estavam jogando, Axie Infinity perdeu métrica de retenção, perdeu a atração de compra de Axis, isso afetou o marketplace deles, afetou receita afetou o preço do token. Então foi exatamente isso que aconteceu com o Axie Infinity. Foi uma dor de crescimento por conta que o modelo de negócios cresceu tanto a ponto que o formato atual desse modelo de negócios não é tão sustentável ao público. E é por isso que eles estão fazendo todas essas mudanças de investir mais em marca, de criar em campeonato, de fazer esse processo maior de burn de SLP, de reduzir emissão de SLP, entre outras coisas.